Sabe, existe um termo na psiquiatria clássica que soa quase poético, de um jeito meio sombrio. Folia 2. A loucura 2. É exatamente isso. E é um fenômeno, assim, fascinante. Uma síndrome rara onde um delírio é literalmente compartilhado entre duas pessoas. E como isso funciona na prática? Geralmente tem uma pessoa mais dominante, que, de certa forma, impõe a sua realidade distorcida para outra mais passiva. Isso a gente chama de folie imposée. Mas tem um outro tipo, a folie simultânea, que é ainda mais curioso. São duas pessoas que já têm uma predisposição para a psicose e uma acaba ativando a outra. Elas mergulham juntas. Mas e quando essa loucura não é bem uma doença, sabe? E se for, na verdade, um refúgio, uma fortaleza que duas pessoas constroem contra um mundo que é hostil, que não as aceita? O material que a gente recebeu para essa análise de hoje nos leva para o centro de um caso assim. Talvez o mais famoso e, com certeza, o mais trágico de todos. A história de June e Jennifer Gibbons. Duas irmãs gêmeas idênticas, que criaram um universo tão fechado, mas tão fechado, que a única saída para uma delas foi a morte da outra. Bem-vindos ao Hiperfoco. Para a gente entender essa fortaleza, a gente precisa olhar o campo de batalha onde ela foi construída. June e Jennifer nasceram em 1963. Elas eram filhas de imigrantes do Caribe, a Gloria e o Aubrey Gibbons. Eram da geração Windrush, sabe? Que foi para o Reino Unido ajudar a reconstruir o país depois da guerra. E a família se mudou bastante, né? Sim. Até que eles se estabeleceram em Haverfordwest, no país de Gales. E aí o cenário do drama está pronto. Anos 70, uma cidade pequena, e elas eram as únicas crianças negras na comunidade inteira. Nossa, eu consegui imaginar o peso disso. Não era só ser diferente, era ser o alvo. Os relatos, as biografias, tudo pinta um quadro de um bullying, assim, brutal. Perseguição, cuspiam nelas, gritavam ofensas racistas, eram totalmente excluídas. E o famoso silêncio delas, que virou a marca registrada, começou ali, né? Foi quase uma greve. Uma greve de palavras contra um mundo que só dava a elas palavras de ódio. Essa é a interpretação mais humana, claro. Mas se a gente olha os laudos da época, a coisa é um pouco mais complexa do que só uma reação ao bullying. Como assim? Elas foram diagnosticadas com hipnotismo seletivo. É um transtorno de ansiedade bem severo, em que a pessoa simplesmente não consegue falar em certas situações sociais. E o ponto principal é que elas não eram totalmente silenciosas. Entre elas, elas falavam o tempo todo, numa língua própria, um fenômeno que a gente chama de criptofasia. Uma língua própria. Que língua era essa? Era uma versão muito, mas muito acelerada do crioulo de Bajan, que é o dialeto que os pais falavam, de Barbados. Era tão rápido, tão cheio de códigos só delas, que nem a própria família entendia. Virou uma barreira total. Total. A própria June, muitos anos depois, em 2023, explicou de um jeito bem direto. Ela disse: "A gente tinha um problema de fala. Ninguém entendia. Então a gente parou de falar com todo mundo." Ou seja, o isolamento não foi só uma escolha, sabe? Foi consequência de uma barreira de comunicação real. A hostilidade do ambiente, claro, só piorou tudo. Mas aí que tá. Essa separação entre distúrbio e ambiente, para mim, é muito frágil nesse caso. Teve uma fonoaudióloga que analisou a história delas e levantou um ponto crucial. E se não fosse um distúrbio, mas uma diferença, uma variação da língua que uma sociedade mais acolhedora teria tentado entender? É um bom ponto. A tragédia não é elas falarem diferente, é ninguém ter tido a empatia de tentar aprender a ouvi-las. Elas foram chamadas de retardadas, de estranhas. É óbvio que elas iam se fechar na única nação que elas tinham, a delas mesmas. E dentro dessa nação de duas pessoas, a produção intelectual era impressionante. É isso que deixa o caso tão maluco. Elas não eram apáticas. Pelo contrário. No quarto delas, o silêncio para o mundo de fora era preenchido por uma explosão de criatividade. Elas tinham diários, sabe, milhões de palavras. Eram seus confessionários, seus campos de batalha. E não parava nos diários, né? Elas criavam peças de teatro com bonecas, super elaboradas. Cada boneca tinha uma história, uma personalidade, e elas queriam ser escritoras famosas.
Fizeram até curso de escrita criativa por correspondência. E elas produziram de verdade. A Johnny conseguiu publicar um romance, o The Pepsi Cola Addict. Que é um livro que por si só já é um estudo de caso, né? O protagonista é um adolescente numa cidade pequena que se sente um pária, tem um caso com a professora e acaba indo para um reformatório. É um espelho dela mesma, né? Total. A sede dele por Pepsi é uma metáfora óbvia para a busca por algo que preencha ele, por uma identidade, para aquela cultura americana que ele via como algo glamouroso. É a Johnny ali projetada. Exato. E a Jennifer também escreveu Discomonia, uma história bem mais sombria sobre o dono de uma discoteca que usa o lugar para incitar os jovens a cometerem violência. Quase profético, se a gente pensar no que aconteceu depois. Sim. E o livro dela foi rejeitado. A editora disse que era muito violento, sexual e futurista. Imagina a frustração. Elas tinham esses mundos gigantes dentro delas e a porta para o mundo real se fechando de novo. E é aí que a pressão interna começa a rachar bolha. A frustração, o isolamento. Na adolescência, isso virou algo mais perigoso. Com os 18 anos, elas descobriram o álcool, as drogas, começaram a sair, a interagir com alguns rapazes, mas a intensidade que ficou contida por tantos anos explodiu. Por 5 semanas, em 1981, elas começaram uma onda de crimes. Mas que tipo de crimes? Não eram criminosas calculistas, né? Eram atos de vandalismo, pequenos furtos. Quase performáticos, de certa forma. Sim, mas também incêndio criminoso. E isso é um crime muito grave. Elas colocaram fogo num trator, num centro de formação profissional. Foram atos de destruição e não foi sem querer. A Johnny confessou anos depois que era um jogo. Ela disse, nós duas estávamos fora de nós. Era como se a gente estivesse dizendo, vamos ligar para a polícia e ver se eles conseguem pegar a gente. Não era um pedido de socorro, era um desafio. Um desafio explícito. Elas estavam forçando o sistema a dar uma identidade para elas, mesmo que fosse a de criminosas. Só que a reação do sistema foi desproporcional. Elas foram presas, claro, tinham 19 anos, mas em vez de um tratamento, a resposta foi uma martelada. Foram avaliadas, supostamente diagnosticadas como psicopatas, e a sentença foi internação por tempo indeterminado em Broadmoor. A gente precisa colocar em contexto. Broadmoor não é um hospital psiquiátrico qualquer. É uma instituição de altíssima segurança. Sim, é o lugar dos piores criminosos. Exato. Elas dividiram espaço com gente como o Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire, e o gangster Ronnie Cray. Do ponto de vista da justiça, a lógica era: temos duas jovens perigosas que botam fogo nas coisas e com uma dinâmica que ninguém entende. A solução? Colocar num lugar controlado. Mas esse tratamento foi a destruição delas. Elas passaram 11 anos lá. 11 anos. A vida delas, dos 19 aos 30, foi roubada. A terapia era à base de doses cavalares de antipsicóticos. Elas ficavam letárgicas, com a visão embaçada. A criatividade, a única coisa que era delas, foi aniquilada quimicamente. Elas não conseguiam nem ler. A própria Johnny contou uma história bizarra daquele lugar. Ela estava na cantina e o Ronnie Cray, o gangster famoso, foi até ela, beijou a mão dela e passou a mandar cartões de aniversário e Natal. Que surreal! É para ter uma ideia do ambiente. E os médicos tentaram de tudo, inclusive separar as duas em alas diferentes do hospital. Achavam que quebrar essa simbiose era o caminho para a cura. E o resultado foi um desastre. Elas definharam. A Johnny ficou catatônica, a Jennifer tentou se matar. A cura foi muito pior que a doença. Elas não podiam viver juntas, mas também não podiam viver separadas. A Johnny carrega esse trauma até hoje. Ela fala: toda manhã eu acordo pensando que estou em Broadmoor. O barulho das chaves, isso ainda está comigo. Não foi tratamento, foi tortura. E essa dinâmica de amor e ódio, de não conseguir viver junta nem separada, é o centro do capítulo final da história. Nos diários, essa guerra é explícita. É de cortar o coração ler aquilo. A Jennifer escreveu: ela devia morrer. Ela me rouba a luz do sol. E a Johnny escreveu: essa irmã fatal, essa sombra escura me roubando a luz do dia. Eu quero que ela morra. Eram sentimentos de uma intensidade assustadora.
E dessa guerra toda nasceu uma ideia, uma lógica terrível, mas que para elas fazia sentido. Um pacto. Elas chegaram à conclusão de que, enquanto as duas estivessem vivas, nenhuma delas jamais seria livre. A identidade de uma anulava a da outra. Para uma poder viver, a outra precisaria deixar de existir. E aqui a história entra num território quase místico, né? E a gente precisa ter um pouco de cuidado. Essa ideia do Pacto da Morte foi muito explorada pela jornalista Marjorie Wallace, que visitava elas em Broadmoor. Segundo a Wallace, a Jennifer disse para ela de forma bem calma pouco antes de ser transferida: "Marjorie, eu vou ter que morrer." E quando a jornalista perguntou por quê, ela teria dito: "Porque nós decidimos." É de arrepiar. É o ápice da simbiose, da fusão de identidades. É como se fosse uma alma só, em dois corpos. E o arranjo não era mais sustentável. O sacrifício era a única solução que elas viam. É uma narrativa muito poderosa, sem dúvida. Mas se a gente se afasta um pouco do drama e olha os fatos clínicos, a história é outra. Depois de 11 anos, elas finalmente conseguiram a transferência para uma clínica mais branda. Era o primeiro passo para a liberdade. No dia da viagem, a Jennifer estava quieta e durante o trajeto, ela deitou a cabeça no ombro da June e dormiu. Quando chegaram, ela não acordou mais. E morreu. Assim, no exato dia da sua libertação. A coincidência é muito, muito grande. Mas a autópsia deu uma causa bem concreta: miocardite aguda. Uma inflamação súbita e fulminante do coração. Não tinha veneno, não tinha sinal de violência. Então, do ponto de vista médico, não tem mistério. Não tem nada de sobrenatural. A explicação mais provável é que anos de medicação pesada de estresse crônico, talvez uma condição não diagnosticada, o corpo dela chegou no limite. O coração cedeu. É trágico, mas não é inexplicável. Pode não ser inexplicável, mas a explicação médica não anula a psicológica. A família ficou em choque. A irmã mais velha, a Greta, disse que a Jennifer estava ótima, super animada com a transferência. Mas a evidência mais forte, o que realmente faz a gente pensar no pacto, é o que aconteceu com a June. Minutos depois da morte da Jennifer ser confirmada. O que aconteceu? A June começou a falar, normalmente. Com os médicos, com a família. No dia seguinte, ela já conversava sobre tudo. Como se um interruptor tivesse sido virado. Quase 30 anos, desmoronou no instante em que ela se viu sozinha no mundo. A libertação que o tal pacto prometia, de fato aconteceu. Johnny, pela primeira vez na vida, era só Johnny. E tinha uma voz para contar a própria história. Uma história onde a linha entre diagnóstico psiquiátrico, trauma social e um laço de irmãs levado a um extremo inimaginável é quase impossível de traçar. O que nos deixa com uma pergunta muito incômoda. No universo delas, com as regras que elas criaram, a morte da Jennifer não foi uma tragédia. Foi um sacrifício, um ato final de amor, talvez o único possível dentro daquela prisão. E a gente fica aqui, de fora, tentando entender a lógica de um mundo que nunca foi feito pra gente, né? A questão que fica é, até que ponto a nossa identidade é nossa e até que ponto ela é definida ou anulada por quem a gente mais ama. Se essa imersão na mente complexa das gêmeas Gibbons ressoou de alguma forma, não se esqueça de curtir e seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida. E se você acredita que a verdade, por mais dura que seja, precisa ser conhecida, compartilhe esse material com quem precisa ouvir. A história delas nos deixa com uma reflexão que, assim, é impossível de escapar. Às vezes, a liberdade custa o preço de uma vida.